Com a nossa analista Débora Oliveira. Tudo bom, Débora? Bom dia, Carol, para você, para todo mundo. Estamos e falando de arrecadação. Pois é, a arrecadação federal que atingiu um recorde no mês de junho, pouco mais de 208 bilhões de reais. E aí fica essa dúvida, né? O aumento de arrecadação do governo, é uma arrecadação recorde, tem uma meta para ser cumprida, o governo está com dificuldades para fechar as contas. Diante de um número como esse, a gente pode prever que o governo vai conseguir cumprir a meta? Ainda não, Carol, não é o suficiente. Isso foi um comum consenso, inclusive, entre todos os economistas, analistas que eu conversei ontem no final do dia sobre isso. Porque, por um lado, eles dizem o seguinte para mim: Débora, o governo tem feito o dever de casa, que é conseguir fazer um levantamento aí nessa arrecadação. Só que, por outro lado, a gente também tem um gasto despontando muito alto. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive, no Novo Dia essa semana, sobre os gastos, principalmente previdenciários, que têm pesado e muito na conta do governo, que teve que resultar naquele contingenciamento, que inclusive não muda o cenário com essa arrecadação. Aliás, esse contingenciamento, quando foi anunciado, já se tinha um conhecimento internamente ali na Fazenda sobre quanto a gente tinha de arrecadação. Então, ainda assim, é necessário que outras medidas sejam tomadas. A gente vai mostrar aqui para vocês quanto que ficou a arrecadação desse mês, só para vocês terem uma ideia dos números e terem uma noção de quanto que a gente já vai arrecadando em um ano. Ó, no mês de junho, 208, quase 209 bilhões de reais. Isso só no mês de junho. No ano, a gente já vai acumulando de janeiro até junho mais de 1 trilhão, 1,3 trilhão de reais. Só que aí isso tudo aqui, Carol, é muito resultado de medidas também do governo lá no Congresso, inclusive, como a gente teve a reoneração do PIS/COFINS nos combustíveis, a questão dos pagamentos ali da taxação das offshores. Isso tudo acaba realmente favorecendo ao governo, mas para que a gente consiga mudar esse cenário, evitar novos bloqueios lá na frente, a gente teria que destravar outras pautas no Congresso, que ajudariam ainda mais em arrecadação. E aí olhar também para o corte de gastos, né? É claro, não dá para poder esquecer desse lado. O pente fino, por exemplo, é uma das coisas que o governo tem feito, além de outras medidas que, com certeza, são necessárias se quiser evitar o bloqueio. Senão, aí vai ter que ter o bloqueio por um lado, porque somente a arrecadação, mesmo sendo um recorde, isso traz para a gente a leitura do seguinte: o governo até está fazendo o dever de casa de tentar ajustar prováveis distorções que existam ou melhorar de alguma forma a essa arrecadação. Mas, por outro lado, também precisa olhar para essa questão dos gastos. Débora Oliveira, daqui a pouquinho volta. Hoje tem muitos assuntos aqui de economia no Novo Dia. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o IPCA, né? Exatamente isso, só um spoiler, até já.